Saudações, aqui é Roberto Giovanaz, diretamente da Associação Outro Porto Indústria Criativa, e começa agora mais um Diálogos de Cinema, o podcast do ecossistema audiovisual Região Sul. E no episódio de hoje vamos dialogar com Pedro Guindani sobre realização de séries. Pedro, conta para nós um pouco da tua história, da tua trajetória, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Roberto. Bom dia, boa tarde a todos, seja lá em que horas estejam ouvindo. Boa noite, também pode ser, quem sabe. Então, a minha trajetória. Eu me formei em produção audiovisual na PUC, em Porto Alegre, em 2006. E logo comecei a trabalhar como diretor de produção. Meu primeiro trabalho foi no 3Fs, um longa do Carlos Gerbasi, lá pela Casa de Cinema, que é um longa de baixíssimo orçamento que o Gerbasi resolveu fazer. E chamou os ex-alunos dele da faculdade para fazerem, eu no caso, e mais alguns. Daí foi meio que meu primeiro trabalho, já tinha feito um estágio, um clipe, coisa e tal, mas enfim, um clipe do Júpiter Maçã, um estágio no documentário do jogo da Batalha dos Aflitos, mas enfim, esses trabalhos esquisitos, mas marcantes assim para o imaginário cultural do Rio Grande do Sul. Mas então, daí fiz esse filme do Gerbasi, na sequência fui selecionado com um projeto para histórias curtas. Era um momento assim que histórias curtas era um concurso da RBS TV, que eles tinham uma faixa de programação no sábado ao meio-dia, na qual eles passavam produções locais, eles financiavam as produções locais, curtas-metragens, minisséries, e daí o Histórias Curtas era um concurso que eles selecionavam projetos de curtas-metragens para serem financiados, serem exibidos nesse horário, concorrerem ao prêmio Histórias Curtas, que daí premiavam, era quase a cerimônia do Oscar, uma coisa assim muito chique. Daí então, em 2007, estava com 21, 22 anos, daí fui selecionado para isso daí, dirigi um curto chamado Os Olhos de Capitu, que teve uma boa recepção naquele momento, com o Léo Machado, o grande ator nosso, que infelizmente já partiu em 2018, que ele ganhou o prêmio no Prêmio Histórias Curtas, muito merecido por sinal, ganhei o prêmio de roteiro. E daí então comecei a trabalhar assim meio pulando de galho em galho, assim. Depois não foi uma coisa que eu tenha dado continuidade assim nesse momento. Eu dirigi mais um curta para a RBS na sequência, mas depois comecei a trabalhar com produção e assistência de direção, enfim, continuidade, eu fiz alguma coisa, enfim, fui fazendo trabalhinhos assim para me manter no audiovisual, e lá pelas tantas acabou sendo uma imposição do destino e da circunstância eu caí para trabalhar de produtor executivo. Por quê? Porque eu sempre tinha sido muito a pessoa que pega os projetos para inscrever no edital, a pessoa que vai ler o edital, vai ver, tá, precisamos fazer isso, precisamos ajeitar aquilo, pipipi, popopó, dos meus projetos de terceiros e coisa, e daí ia lá e fazia de algum jeito, né? Então acabei caindo na produção executiva meio por acaso, sem abandonar de vez a possibilidade de fazer roteiro. Nesse meio tempo eu fiz também o roteiro da série Desconectados, que foi uma coisa interessante, assim, que eu trabalhei numa campanha política com a Cubo Filmes, do Pena e do Pena Cabreira e do Cláudio Fagundes, Pena Cabreira até de Pelotas, que é. E daí depois eles montaram meio que uma sala de roteiro não remunerada para a gente criar alguma coisa no caminho. Depois teve uma ajuda de custo lá na frente, mas enfim, o projeto dessa minissérie que a gente criou foi selecionado no FAC, e daí depois, quando ficou pronto, eles conseguiram comercializar e licenciar para o Portal Terra e na sequência para o Canal Sony, ou seja, acabou tendo uma recepção muito acima assim, do esperado para um projeto que era de 20, 30 mil reais, uma coisa ridícula assim, de orçamento para uma série de 8 episódios, então era 8, 10 episódios, na verdade, era uma coisa mais louca ainda. Então, acabou funcionando muito bem. Daí também fiz roteiro para documentário naquele momento, então, e segui fazendo alguma coisa de curta-metragem também por aí. E lá pelas tantas acabei pegando produção executiva primeiro da série Bocheiros, que era na Epifania Filmes, uma série de ficção dirigida pelo Boca Migoto, com produção da Memes Miller, que a gente gravou em Santa Teresa, na Serra Gaúcha, para a TV, era um edital
estadual que a gente fez para programação para TVE. Nesse meio tempo também trabalhando com a Memes e com o Léo, que é um dos roteiristas da série, o Léo Garcia, a gente começou também a fazer um projeto que é um sonho muito antigo do Léo, que a gente conseguiu tirar do papel naquela época, que era o FRAPA, o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, que enfim, que hoje que eu trabalhei com eles nas 3 primeiras edições, depois segui por outras prioridades da vida, assim, em vários sentidos, mas enfim, hoje o FRAPA é uma potência, assim, é talvez o principal evento assim do calendário audiovisual do Rio Grande do Sul e um dos mais importantes do Brasil, é onde os roteiristas se juntam para falar uns com os outros sobre o que é que tem visto, o que é que tem feito, o que é que estão pensando e tudo mais, e para onde que vai o audiovisual brasileiro como um todo. Então foi uma coisa assim que deu muito certo, assim. Daí na sequência eu me juntei ao David Oliveira Pinheiro e ao Emiliano Cunha na Ausgang, uma produtora que a gente criou a partir da Lockhart, que era a produtora antiga do Davi, e daí fizemos a Ausgang, daí daí por um tempo as coisas não estavam dando tão certo, mas enfim, lá pelas tantas começaram a dar todas muito certo de uma hora para outra e aprovamos 2 projetos que acabaram sendo bem marcantes, o Raia 4, longa do Emiliano, que a gente filmou em 2018, lançamos em 2019, passou em festivais na Colômbia, na China, na Itália, na Holanda, em tudo que é canto. Ganhou a melhor longa gaúcho em Gramado também. E o Necrópolis, que era uma sitcom para Box Brasil, é um projeto da Vert Filmes, com produção com a Ausgang. Eu trabalhei como produtor executivo nesses 2 filmes. E, enfim, foram produções bem gratificantes, assim, no sentido que, claro, muito difícil de fazer, porque, enfim, tudo é difícil. Na Raia 4 tinha um combo, era um filme que se passava numa piscina, era um filme cheio de pré-adolescentes, enfim, era muito complicado, era uma equipe grande e tudo mais, enfim, era muita coisa. Diretor no primeiro longa também, sempre uma coisa se considerar, produtor, executivo no primeiro longa, então tudo era novo, assim, eram águas com perdão do trocadilho, eram águas não navegadas ainda. Mas, enfim, deu tudo certo, o filme ficou, é um dos trabalhos que eu mais gosto, assim, no geral. E o Necrópolis também funcionou, acabou sendo licenciado para a Netflix, que, enfim, no momento, até hoje, né, a Netflix me parece ser a janela mais reconhecida de exibição doméstica aqui no Brasil, né? Então, ele passou um tempo licenciado para eles, agora está licenciado, se não me der a memória, para o Canal Brasil, acho que para o Globoplay também. Então, é mais um projeto que acabou tendo um resultado interessante. Paralelo a isso, também dirigi um longa de baixíssimo orçamento, que é o Desvios, que foi basicamente eu ter trabalhado em mais uma campanha política anos antes. Daí estava tão mal-humorado depois da campanha que vou dar um jeito de fazer um longa. Vamos lá, daí chamei os amigos, peguei o que tinha de dinheiro do longa, que era um valor patético, para daí depois tentar filmar e depois ver se conseguia dinheiro para finalizar. Depois teria um edital de finalização do governo do estado que a gente conseguiu daí dar um jeito de finalizar. E o filme, enfim, acho que ele pegou um momento ruim, assim, porque ele passou no Capitólio de Porto Alegre esses tempos, agora no ano passado, uma mostra promovida pelo Léo Bonfim, que é o curador da Cinemateca, e ele me pareceu mais interessante, assim. Claro, quando o filme não circula tanto por festivais, sempre fica aquele rancinho, assim, de aquele filme. Mas, enfim, o filme até que me pareceu bacana, assim, olhando. Então, acho que foi mais um momento, um timing errado que ele pegou, porque tem isso também muito, né, cara? Tem muita coisa da tendência, da moda do momento, da vibe do momento, e que talvez o Desvios não tenha tido muita sorte, que talvez se ele tivesse sido lançado na pandemia, ter um filme de um cara trancado dentro de um apartamento teria sido uma coisa que tivesse sido mais bem recebido. Talvez se fosse lançado agora, ter um filme, um thriller psicológico de um cara que enlouquece depois de roubar uma grana, também seria mais bem recebido. Que, os dois são descrições de desvios, então, mas enfim, estou divagando. Mas aí segui trabalhando com a Ausgang, a gente fez mais uma série também, que daí foi para o Canal Brasil, chamada A Bênção, que a gente gravou no começo de 2019, e nesse momento eu acabei saindo da Ausgang, eles continuam até hoje, estão com um monte de projeto agora para filmar. E daí eu tentei ir para São Paulo, só que daí mais uma vez tive um problema de timing, porque eu cheguei em São Paulo em janeiro de 2020, em março de 2020 aconteceu uma coisa lá, não sei se vocês lembram, talvez vocês lembrem.
que daí me complicou um pouquinho, daí eu acabei voltando para Porto Alegre quando acabou meu dinheiro. E daí também passei um tempo em Curitiba, gravei um curta-metragem que acabou sendo remontado como longa, O Mês da Gripe, que deve estrear agora no final desse ano. E como participei da produção também de uma série chamada Caravelli 114, que também está em pós-produção. E, em paralelo a tudo isso, também atuei assim como roteirista na Casa de Cinema de Porto Alegre. Participei do núcleo criativo de lá por 4 anos, mais ou menos. A gente gravou um piloto de uma série documental, o Cinema em Conflito, que a gente viajou para a Europa Oriental, para a Sérvia, Bósnia e Croácia para gravar por lá. Foi uma experiência bem legal também. E fora trabalhar com o pessoal da casa também, naturalmente, uma experiência ótima sempre, né? São pessoas que são referências muito importantes para mim, para o meu trabalho, para minha formação pessoal e profissional em tudo. E então foi muito gratificante trabalhar com o Jorge, com o Giba, com a Ana, com a Nora, enfim, foi ótimo também. Daí desenvolvemos projetos que infelizmente também acabaram não vingando, mas tudo bem. Às vezes tem dessa. A gente sabe também que tem aquele índice de que de cada 20 projetos só um vai acontecer, desenvolvido só um vai acontecer, né? Então acho que é normal. Também estive também tenho alguma atuação na vida da política do setor audiovisual. Fui presidente da APTC, que é a Associação de Técnicos Cinematográficos do Rio Grande do Sul. Entre 2017 e 2019, fui o primeiro presidente da entidade mais jovem que a entidade. A entidade vai fazer 40 anos esse ano, assim como eu. Só que eu nasci 1 mês e pouco depois dela, então acabei sendo um pouquinho mais novo. E depois fui coordenador, e antes e depois, na verdade, fui coordenador do Colegiado Setorial do Audiovisual, que é um órgão de assessoramento ligado à Secretaria da Cultura, de representação da sociedade civil perante o governo do Estado. Então, passei um tempinho nesse espaço, hoje ocupado pela lei aqui de Pelotas, que é responsável aqui pelo ecossistema também, né? E, enfim, também foram algumas participações assim, importantes. Também tive ligado a outras associações, a Associação de Amigos da Cinemateca Paulo Amorim, da Cinemateca Capitólio, e estou agora entrando no Conselho Consultivo da API, da Associação de Produtores Independentes do Brasil. Daí para esse mandato agora de 2 anos. Então, lá vamos nós tentar brigar, tentar dar murro em ponta de faca, tentar enxugar gelo, tentar fazer todas essas coisas divertidas que a gente faz em favor do audiovisual do Rio Grande do Sul e do Brasil. O Ecossistema Audiovisual Região Sul é uma iniciativa que busca impulsionar a indústria cinematográfica no extremo sul do Brasil. As atividades são realizadas com recursos da Lei Paulo Gustavo, Procultura RS, Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, Instituto Estadual de Cinema, Ministério da Cultura e Governo Federal. O Ecossistema Audiovisual Região Sul é uma realização Campos Neutrais Produções e cursos de cinema da Universidade Federal de Pelotas. Pedro, por onde começo para fazer uma série? Bah! Olha, tu começa tendo uma ideia de série. Acho que começa pelo começo da... Mas, enfim, cara, por onde que começa? Acho que começa... bom, tu falou que, enfim, aqui é uma promoção também dos cursos da universidade. Acho que começa justamente na tua formação, né? Tu começa já em tu ter uma visão de estamos falando de uma série que não é cinema especificamente, mas na verdade tudo é cinema, né? A essa altura, mais do que nunca agora com o formato digital, mais do que nunca não tem mais sentido a gente separar uma coisa da outra, né? Mas enfim, para a gente não cair nessa ladainha, vamos falar de tudo é audiovisual, então beleza. Então e daí a gente vai sempre já ter uma visão do que a gente quer fazer, e lá pelas tantas tu vai, a partir dessa tua formação, das referências que tu vai adquirindo, tu acaba indo ver muito filme, ler muito livro, blá, 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 ver peça de teatro, enfim, tudo, ouvir música, tudo conta para essa bagagem de referências, a tua vivência também, onde tu mora, com quem tu convive, a tua vida familiar, vida acadêmica, vida profissional, tudo vai acabar trazendo esses tijolinhos para essa construção que vai ser teu arcabouço de referências. Então, tu vai armando isso ao longo da vida e lá pelas tantas vai vir aquela ideia que parece que, é isso aí, vamos fazer uma série disso, vai ficar do cara.
Não sei, é permitido? Não sei. Mas vai ficar muito boa, maravilhosa. É aquele momento que tu vai chegar, uma hora tu vai ter esse estalo, uma hora tu vai acabar tendo esse estalo, tu vai começar a pensar, vamos transformar isso, no caso, numa série. Daí tu vai pensar, bom, isso é uma série, para começo de conversa, porque hoje a gente estava falando na apresentação aqui pela manhã, bom, por que isso é uma série? É uma pergunta que tem que fazer nesse momento, nesse primeiro momento, quando tu começa a pensar o que vai ser a história, quem é o personagem, qual vai ser o conflito, qual vai ser o universo, também tem que pensar nesse mesmo ínterim aí, por que isso daqui é uma série? Por que eu quero fazer uma série disso daqui? Por que eu não vou fazer um longa? Mais rápido fazer um longa, mais barato, mais simples, não ia ter que lidar com programadora, pelo menos não no primeiro momento. E aí? Por que não um livro? Um livro é só tudo, não precisa juntar equipe para fazer. Um podcast, talvez. Podcast, estamos aqui fazendo um podcast, imagine você. Seria muito mais simples tu pegar uma história, para ao invés de fazer uma série que tu vai ficar 3 anos produzindo, pegar e fazer um podcast, estamos aqui para isso. Mas, enfim, tu quer fazer uma série porque tu vai ver que é uma série aquela tua história. Que aquela tua história tem que ser contada na forma de série. Por quê? Porque tu tem um universo que é amplo e vasto o suficiente para tu conseguir tirar dali uma história cheia de imagens, cheia de tramas, cheia de conflitos, cheia de temáticas que tu vai abordar, na qual tu vai criar personagens que vão vivenciar essas situações que tu vai criar dentro desse universo, que é um universo que te permite toda essa rede de relações que tu vai construir, porque daí tu vai passar do longa-metragem, tu vai concentrar geralmente em um protagonista e o entorno dele, mas aí na série é um pouquinho maior essa rede, porque vai ter o protagonista, o pessoal do entorno do protagonista e o pessoal do entorno desse pessoal. Então tu vai ter uma rede um pouco maior que tu vai tratar geralmente, então tu tem que ter a noção, a percepção de que o teu projeto, a tua ideia, o teu conceito, a tua ideia de série, a série que tu vislumbra fazer, vai te permitir ter espaço, ter margem para tu criar tudo isso, para tu desenvolver todo esse universo, toda essa rede de relações entre personagens e lugares e contextos e tudo mais. Então, daí, a partir disso, sabendo que isso é uma série, sabendo quem são os personagens. Quem são os personagens? O fulano tem tantos anos, ele nasceu em tal lugar, ele nasceu em Pelota, ele nasceu em Capão do Leão, depois ele veio para Pelotas para estudar na UFPEL, mas aí ele tentou ir para Porto Alegre, enfim, tu tem que pensar toda a história de vida do teu personagem, sabe? É um exercício que parece besta, assim, às vezes, quando tá fazendo, mas tu vai ver que, cara, tu tem que fazer ele, porque se tu não conhece teu personagem, como é que tu vai querer que as pessoas vão conhecer ele? E tu tem que conhecer ele mais que ninguém, né, velho? Tu tá inventando essa porra dos personagens, então tu tem que saber quem é essa pessoa, tu tem que saber da onde que ele vem, para onde que ele vai e por que ele quer ir. Pô, então, dá bastante trabalho, hein? Então é tudo isso que tu vai inventando, que tu vai desenvolvendo. Então, tu vai acabar pensando isso também nos outros personagens, claro. O protagonista naturalmente exige um nível maior de detalhamento, os outros não precisam tanto assim, calma. mas é bom ter um detalhamentozinho também. É bom ter uma historiazinha de vida para cada um dos personagens importantes na tua trama, para tu saber justamente quais são os objetivos e por que eles têm os objetivos, por que eles querem tal coisa, por que eles vão ter dificuldade no caminho da história da tua série. Então, é tudo isso que tu vai acabar pensando. Daí, o conflito tem que estar ligado com o universo, são as adversidades que teus personagens vão passar pelo caminho, e tem que estar ligado com o universo, com o mundo em que a coisa está acontecendo, que vai oferecer essas dificuldades, que vai colocar personagens com objetivos conflitantes em rota de colisão, muitas vezes, para daí ter essa rede de relações em que algumas pessoas ou estão ajudando umas às outras para chegar nos seus objetivos, ou estão atrapalhando umas às outras, enfim, podem ajudar e atrapalhar também existem os frenemies. Então, tem toda essa complexidade que se permite para isso. E daí, enfim, a partir disso, a partir daí tu vai começar a modelar teu projeto de série. Claro, daí já estamos falando de bastante tempo investido, daí estamos pensando que talvez tu já possa começar a pensar em buscar um recurso para desenvolvimento, via edital, via qualquer coisa, caso esteja disponível, ou tu vá dando teu jeito de arranjar tempo e disposição para isso, que também
nada te proíbe, né? Mas, claro, é mais fácil tendo recursos e tendo mais possibilidade de trazer gente também para trabalhar junto contigo, mas, de todo modo, enfim, são os caminhos que dá para seguir, né? Feito isso, tu vai ter o teu projeto. O teu projeto, o que vai conter? Geralmente vai conter o argumento da temporada da tua série e o roteiro do episódio piloto. Isso no caso de séries de ficção, claro. Daí tu vai ter também, a partir do argumento e do primeiro roteiro, uma ideia de orçamento, uma ordem de grandeza, pelo menos, de orçamento da tua série, o below the line, o orçamento de produção, no geral. E daí, a partir disso, tu vai saber para onde que tu tem que ir para conseguir viabilizá-la. E tu já vai ter visto também, a essa altura do campeonato, desde cedo no teu projeto, qual é o público-alvo do teu projeto, e a partir disso tu vai conseguir desenhar qual é o canal, qual é o espaço onde vai ser veiculada essa tua série, onde que ela deve passar e como que isso vai contribuir tanto para que ela obtenha a visibilidade pública que ela precisa e merece, quanto para ter o financiamento que ela também precisa e merece. Então, é tudo isso que acaba condicionando o sucesso ou insucesso de uma série, a existência ou a inexistência de uma série, muitas vezes, que daí passa por todos esses caminhos. Daí tu vai pensar, bom, daí vamos buscar recursos via editais públicos, vamos buscar fazer uma parceria com o streaming, com Netflix, sei lá, alguma coisa do gênero, vamos tentar vender para alguma TV, sei lá. Tu vai pensando, vai analisando, claro, a essa altura provavelmente tu já vai contar com mais parcerias, gente para pensar em caminhos de mercado, gente para ajudar também na criação, enfim, todos esses... Mas, de todo modo, desculpe, tu já vai ter essa ciência, assim, de onde tu quer chegar com esse projeto e de quais são os caminhos que tu pode percorrer, quais são as rotas que outros já seguiram e que tu pode seguir. Bom, a gente vai falar um pouquinho melhor, imagino, mais na frente bom, desculpa. E daí também a gente entra, tá? É difícil a gente falar assim dentro de um cenário que nem sempre é tão tranquilo assim para a produção e tudo. Isso que eu queria te perguntar, né? Do cenário brasileiro gaúcho para a realização de série, como é que tu avalia assim? Pois então, vendo por uma perspectiva histórica. Numa perspectiva histórica que a gente for pegar, virtualmente não existia produção de séries aqui no Rio Grande do Sul no século XX. Tu vai ter casos muito esparsos, assim, por parte da TVE, geralmente. Daí tu vai ter essas iniciativas da RBS TV, do Núcleo de Especiais, criado pelo Gilberto Peguim, pela Alice Urbim, mais uma pelotense, olha só, Pelotas, tem que estar por todos os lugares, hein, putz. Que eles criaram lá em 99, se não me trair a memória, que durou até 2015, que também permitiu que muitos realizadores, eu incluído, começassem suas trajetórias por lá, e que, enfim, foi um lugar onde teve um espaço para criar séries e curtas-metragens enquanto esteve ativo. E daí da TVE também teve algumas iniciativas, também nos anos 90 e 2000, mas, enfim, tirando a RBS, eram iniciativas muito esporádicas e também muito difíceis assim de se manter, de manter um fluxo constante e de também, cá entre nós, de ganhar vida só com isso, porque os orçamentos não eram tão bons e tudo, enfim, era uma coisa assim que tu tinha que ter uma visão de futuro, assim, pensando ao se dedicar um tempo da tua vida, tirar um tempo para entrar numa produção como essa, porque realmente era uma coisa que, enfim, tu tinha que ser parte de um projeto de vida, assim, de mais de longo prazo, digamos assim. E daí nos anos 2000, então, a gente partiu do zero absoluto, quase absoluto, para alguma coisinha que era legal, que foi importantíssimo por algum tempo, e que dos anos 2000, os anos 2000 foram muito complicados aqui no Rio Grande do Sul, de produção em geral, porque a lei do audiovisual e a LIC, que foram bastante usadas no fim dos anos 90, começo dos 2000, já estavam com utilização muito comprometida naquele período, porque o empresariado começou a preferir investir seus recursos de incentivo fiscal em eventos que dessem retorno mais rápido. Tipo, os caras colocavam dinheiro para patrocinar um filme
no ano agora, e daqui a 4 anos que eles iam ter o retorno de visibilidade da marca deles. Tu bota no evento, bota numa festa do Moranguinho, de Bom Princípio, sei lá, daqui a 2 meses vai ter um monte de faixa da tua empresa em Bom Princípio. Então, basicamente, teu retorno foi muito mais rápido. Então, acabou sendo muito preferível para a maioria do empresariado aqui do Estado, e é até compreensível num certo sentido, de que o audiovisual tenha perdido bastante espaço nesses mecanismos. E, ao mesmo tempo, ainda não existia, ainda não estava em funcionamento o Fundo Setorial do Audiovisual, que acabou sendo a ponta de lança de tudo. Então, acaba que essas iniciativas da RBS acabaram sendo meio que o que segurou as pontas para muita gente para manter ativa na produção de conteúdo, porque senão o pessoal ia ficar apenas fazendo publicidades e coisa, ou ia fazer outra coisa da vida e ia desistir de fazer audiovisual porque não conseguia fazer conteúdo. Então, eram muitos caminhos meio adversos. Mas aí, enfim, dos anos 2010 as coisas mudaram um pouco, que foi quando o Fundo Setorial entrou em plena atividade, a partir de 2011, 12, 13, ao mesmo tempo teve a entrada em vigor também da Lei 12.485, que é a lei da TV Paga, né? Que começou a garantir espaço na grade de programação das programadoras internacionais para produções independentes brasileiras, ou seja, eles que já tinham a opção de investir via lei do audiovisual alguma parte do recurso que recolhiam de impostos sobre as remessas de lucros deles para o exterior, começaram a ser praticamente obrigados a fazer isso para preencherem esses espaços na grade deles que eles tinham que cumprir sob pena de daqui a pouco perder até a própria licença para operar. Então, basicamente, era isso, se criou, a partir da adoção de políticas públicas, uma demanda e também a solução para a demanda a partir do financiamento. Então, foi um momento assim, muito bom assim, para o audiovisual brasileiro e gaúcho, os anos 2010, porque existia assim, a demanda, existia a faca e o queijo na mão, assim, basicamente, para se conseguir fazer alguma coisa de produção audiovisual, pelo menos. E se conseguiu fazer, de fato. Eu acredito que a gente teve também um fator positivo, que foi a presença de uma programadora brasileira independente no Estado, que era a Box Brasil, que também dava muitas oportunidades, assim, muito diálogo, assim, permitindo chegar a produções de obras audiovisuais a partir de recursos do FSA para serem veiculadas na Box. Então, isso aconteceu bastante, se teve um boom sem precedentes assim, de produções. Aí também teve editais do FAC, uma época, o Bocheiros, que eu citei antes, foi a produção do edital do FAC, por exemplo, de produção de minisséries para a TVE. Então foi um momento muito proveitoso, assim, que se conseguiu produzir bastante coisa naquele momento. Aí vieram 2019 e 2020. 2019 foi o primeiro ano do governo daquele cara lá, e que, enfim, ainda havia um clima de perseguição contra o audiovisual, de que o audiovisual era tudo de ruim, a gente era os piores, a Lei Rouanet, pipipi, popopó, toda aquela mitologia que se criou, aquela mitologia nefasta que se criou naquela época, e isso acabou bloqueando e desacelerando bastante o fluxo de funcionamento dos meios de fomento do Fundo Setorial, ou seja, a Ancine parou de contratar, o BRDE parou de lançar editais, enfim, porque estava num momento que não havia interesse assim do governo brasileiro, por extensão do Estado brasileiro comandado por esse governo, em dar muito apoio para a produção audiovisual. Não foi tão radical como a gente está vendo agora na Argentina, não foi. Porque na Argentina houve o fechamento praticamente da produção do INCAA, fechou completamente a torneira, o INCAA não bota mais um centavo na produção de cinema argentino. Aqui continua se botando, mas a conta-gotas e com muitas restrições e com muitos entraves, muitos empecilhos, com uma dose de burocracia consideravelmente aumentada e bastante coisa complicando. E daí, para piorar, para aumentar o grau de complexidade, em 2020 teve coisa ainda pior, que foi a pandemia. E daí, em combinação com a outra praga que a gente já estava vivenciando desde há mais de um ano, então foi um período assim que foi muito delicado assim para a produção audiovisual brasileira e gaúcha. Por um lado, a brasileira, especialmente a do Eixo Rio-São Paulo, teve uma compensação com a entrada, com tudo assim, dos streams,
na Netflix e da concorrência também na produção audiovisual brasileira. Teve um boom de produções em São Paulo desde o primeiro momento que se liberou para gravar por lá durante a pandemia, e isso lá por segundo semestre. E depois também E depois, enfim, continua até 2022, assim, esse boom que aumentou bastante os preços, assim, de produções audiovisuais em todo o Brasil como consequência. Só que depois eles pararam de botar essa grana toda, porque não estavam mais a fim de botar tanto dinheiro, e daí ficou uma coisa meio descompassada. Mas, enfim, isso acabou não chegando tanto aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque os serviços de streaming preferem contratar as produtoras do eixo Rio São Paulo por verem, né, só nelas as parceiras adequadas para fazer essas produções. Então, basicamente, para voltar à tua pergunta anterior também, e para amarrar aqui nesse sentido, como que tu vai conseguir chegar nesse pessoal? Bom, tu vai ter que fatalmente formar uma parceria com esses caras. Ou tu vende o projeto para eles, ou tu faz uma coprodução com essa casta de produtoras audiovisuais do eixo de São Paulo, principalmente de São Paulo. É basicamente São Paulo e a conspiração. Para resumir. Claro, tem uma ou outra no Rio de Janeiro, mas enfim, não foge muito disso. E ao mesmo tempo também com as políticas públicas meio frias ainda, também começaram a ser retomadas em 2022, assim, a Cine voltou a contratar num ritmo decente, lançou um editalzinho ou outro já. Então começou a voltar aos poucos, daí desde 2023 continua sendo aos poucos, o que também é meio frustrante, porque se esperava que depois de restaurada, depois de fim da loucura, as coisas fossem voltar mais ou menos a uma relativa normalidade com mais facilidade. E não é bem isso que estamos vendo. Estamos vendo alguma normalidade, alguma melhora, alguma retomada, mas que ainda está sendo bem devagar, assim, muita coisa, e bem frustrante nesse sentido. A regulamentação do streaming, por exemplo, que é uma coisa que lá em 2014 e 2015 já se falava e já estava meio atrasada, agora em 2025, quando sair, se sair, porque nunca se sabe, porque os streamings ainda estão fazendo jogo duro para isso, porque não concordam com as nossas exigências e tudo mais. Então, quando sair, se sair, já vai estar defasada também. Então a gente está sempre correndo atrás com essas regulamentações, e daí acaba que tá, o governo, tanto por incapacidade, por não ter assim a força política, o apoio político para resolver esses nós, para desamarrar esses nós, quanto também por ter suas próprias questões internas. Então acaba que a gente fica meio a ver navios e assim anda tudo, como na música do Lulu Santos, com passos de formiga e sem vontade. E vamos indo, né? Daí, de todo modo, nesse momento, me parece assim que dá para contar com o quê? Dá para contar com alguma coisa dos editais que já foram retomados. Agora, por exemplo, tem uma linha de conteúdo para a TV Brasil, um edital esquisitíssimo, mas enfim, que está aberto agora até o começo de maio. Agora há pouco também teve uma linha de produção para TV e VOD. Mas enfim, o problema disso daí é que, ao mesmo tempo que lançam essas linhas, continuam as mesmas regras lá do começo do fundo setorial, como, por exemplo, o contrato com o programador. Cara, contrato com o programador que vai ter interesse nisso. A TV fechada no Brasil está definhando já há mais de uma década, desde que começou a aparecer os streamings lá por 2012 e 2013. Então, naturalmente, a base de assinantes caiu, e se a base de assinantes caiu, é claro que caiu também a receita desses caras. Então, eles vão ter tanto interesse assim, em entrar como parceiro numa produção audiovisual, já garantir que vão pagar o pré-licenciamento, mesmo que não seja uma fortuna perto do valor da produção. Dificulta, né, cara? E me parece que a gente, em vez de buscar já soluções para esse tipo de questão, porque antes era tranquilo, a gente tinha esse espaço, por exemplo, para ir na box para negociar, vamos entrar nesse edital tal, projeto é tal coisa, tá, beleza, vamos lá. Só que agora o programador já olha, opa, vamos com calma aí. Não sei se eu quero entrar nesse projeto aí. Daí porque eles não vão ter dinheiro para licenciar, eles já estão tendo dificuldades de tudo que é jeito, assim, para se manter. Então não é mais bem assim para tu conseguir ter um contrato com uma programadora. E quem que vai ter o contrato com a programadora? De novo, o mesmo pessoal de sempre, o mesmo pessoal que já é beneficiado tanto pelos contratos com streaming diretos, aqueles lá, os mais poupudos, aqueles que começaram a moldar o mercado paulista em 2021, como também por outros mecanismos. Então, eles, de todo jeito, eles ganham, sabe? Daí a gente acaba meio que a ver navios de todo jeito também. Então, fica nessa arapuca,
E com essa demora, a gente demora, com essa lentidão toda, a gente demora a conseguir solucionar tanto as questões que eram urgentes há muito tempo, quanto as que agora estão virando urgentes. Então, mas, enfim, de todo modo, mesmo assim, eu me coloco como relativamente otimista, apesar de todo esse meu discurso não parecer muito. Por quê? Porque, de todo modo, apesar de tudo que aconteceu nesses anos, o audiovisual brasileiro sobreviveu, sabe? Se conseguiu a Paulo Gustavo, que aos trancos e barrancos, com toda a dificuldade que teve em diversos lugares, acabou sendo muito positiva assim, na produção de conteúdo em todo o Brasil. Se produziu montes de longas, montes de curtas, montes de séries, montes de tudo, então, e conseguiu reaquecer o mercado, trazer novos agentes, enfim, renovar e ressuscitar, assim, basicamente, em muitos casos, a produção audiovisual brasileira. O fundo setorial voltou a funcionar, desse jeito meio capenga, que está funcionando, mas está funcionando. Então, existem os caminhos, sabe? O que a gente precisa é tapar os buracos no caminho, basicamente, porque está um caminho muito turvo, está um caminho muito esquisito, que a gente precisa consertar muita coisa que não tá funcionando e tem sido difícil de consertar, de fato, mas a gente vai indo. Esse ano deve ter edital aqui no Rio Grande do Sul e tudo mais, então já é uma possibilidade. Não sei se vai ter linha de séries, claro, mas se tiver já é uma possibilidade para projetos que caibam dentro desse orçamento. Daí volta aquela questão lá de como que a gente vai fazer, quanto que tem que ficar esse orçamento, como que a gente vai arranjar esse dinheiro. Então tu vê que está tudo ligado, né? Está tudo ligado, desde esse conceito inicial do projeto de série até o financiamento, passando pelas políticas públicas e tudo isso. Bom, esse conteúdo foi gravado aqui na Associação Outro Porto Indústria Criativa e faz parte do Laboratório Audiovisual Região Sul, uma incubadora que desenvolve projetos audiovisuais ambientados no extremo sul do Brasil. Se gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais ou envia para alguém que também pode gostar. E segue a gente lá em @audiovisualregiãosul. Obrigado e até a próxima.